Boa noite, pessoal. Estou aqui esperando o Monja Coen. Na live, essa live nossa, nós transmitiremos pelo nosso cinema e pelo Instagram. Então, eu estou aqui esperando o Monja Coen me chamar na live do Instagram para a gente dar início. É uma emoção diária todos os dias. Monja, estou esperando Pela senhora, entrou. Aqui estamos. Muito bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Festival Internacional Cinema e Transcendência, que chegou na 7ª edição online e está indo para todo o Brasil e para alguns lugares do mundo até, porque nós temos pessoas de fora assistindo nossos filmes. A Monja Coen é a convidada especialíssima de honra dessa noite. A gente está muito feliz da senhora ter aceitado o nosso convite para estar aqui no festival, trazendo palavras de luz para a gente. Nesse dia, Monja, não foi combinado. Eu acordei hoje de manhã e fiquei muito feliz, porque hoje, na Índia, se comemora o Diwali. E no sul da Índia se chama Deepavali, que é o Festival das Luzes, que é o festival que a luz simboliza o conhecimento, né? A luz que leva as nossas sombras, as sombras da nossa ignorância e nos traz o conhecimento. Então eu falei, nossa, que dia lindo para fazer essa live com a Monja Coen, que é auspicioso, assim, que todo mundo aproveite essa noite, que essa noite traga muitas bênçãos, muito conhecimento, muita serenidade e plenitude para todo mundo. Monja Coen, uma alegria muito grande ter a senhora com a gente, para a gente ouvir da senhora sobre o silêncio. Afinal de contas, a senhora tem um livro, O que Aprendi com o Silêncio, né? E a gente quer ouvir da senhora. Eu primeiro só vou fazer os agradecimentos à minha equipe técnica maravilhosa do festival, que está toda aí ativa. Estamos pelo menos umas 15 pessoas, todo mundo na ativa, trabalhando nesse momento. Cultura gera muito emprego. Agradeço ao Centro Cultural Banco do Brasil pela realização desse festival. O Centro Cultural Banco do Brasil, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e BH. Essa live está sendo transmitida também pelo Facebook dos Centros Culturais Banco do Brasil. Agradeço ao Banco do Brasil pelo patrocínio, tornar possível que estejamos aqui hoje nessa conversa linda. Monja Coen, o que a senhora aprendeu com o silêncio? Nos ensina, por favor. Muito obrigada, é uma alegria estar com vocês. Esse ano não está presencial, mas às vezes online nós podemos atender maior número de pessoas, né? Eu gosto de começar a gente fazendo um momento de respiração consciente. Então vamos nos sentar na cadeira sem encostar, um pouquinho para frente. Sente o alongamento da coluna vertebral, o alongamento da cervical, que é a parte nobre do corpo, que segura a cabeça, que pesa uns 5 quilos, as orelhas em linha com os ombros e o nariz com o umbigo. Então, a gente procura ter um alinhamento do nosso corpo, um alinhamento do nosso tronco. Estando assim alinhadas, deixa eu ver se a minha cabeça não está torta. Eu falando para endireitar a cabeça e eu olho a minha cabeça torta, não pode, né? Então, nós alinhamos, e aí vamos fazer respiração consciente. A inspiração é passiva, você deixa o ar entrar, e quando o ar entra, ele preenche toda a caixa torácica. Você não precisa fazer nada, é simultâneo. Mas vai ter uma pequena pausa. E para soltar o ar, nós vamos abrir a glote e vamos fazer um som. Mas esse som, a expiração é ativa, ou seja, ela vai ser o mais longo que puder e o mais suave. Vamos juntos, então, inspiramos. Mais uma vez, inspiramos. E a última vez, inspiramos.
Fechamos os lábios e observe como que você está respirando agora. Perceba a diferença de temperatura do ar que entra e sai das narinas. Sinta a temperatura da sala. Algum odor, alguma fragrância? Ouvimos todos os sons, próximos, distantes, e ouvimos o silêncio. Sem expectativas. E observamos se internamente, se na nossa mente, também há silêncio. Pensamentos, não pensamentos, memórias, sensações, conexões neurais, mas mantenha a postura e a consciência na respiração. Até que você se torna essa postura e você é a respiração. E podemos colocar as mãos, palma com palma, e agradecemos. É importante, sabe, agradecermos e lembrar que estamos todos interligados, interconectados. É uma coisa interessante, eu falo sempre, agora que a gente está na pandemia, e que não é para dar a mão para ninguém, não é para dar beijinho. Aliás, no Zen budismo, a gente nunca dá beijinho. No Japão, ninguém dá beijinho. Eu fico pensando que é interessante, sabe? Porque quando você beija alguém, a sua face está para lá. Às vezes está encostando a face nessa pessoa aqui e está falando com uma outra que está lá atrás. Mas quando você faz namastê, que é a mão palma com palma, você olha nos olhos da outra pessoa. E os olhos não mentem. E você está inteiro para o outro, inteira para outra pessoa. É a maneira mais íntima de cumprimentar alguém. É assim, ó. Lado direito e esquerdo estão unidos. Você não está dividida, você não está com uma mão fazendo uma coisa, com a outra fazendo outra. Elas estão juntas. O lóbulo direito e esquerdo estão unidos. Você está inteira presente para a pessoa que você cumprimenta. E essa é a minha sugestão, que a gente continue fazendo esse gesto quando nos encontrarmos, à distância, né? Tem que ficar longe, né? Mas manter essa postura. E namastê é uma palavra linda que se usa muito na Índia e que quer dizer o divino em mim, o sagrado em mim, cumprimento o sagrado em você. Eu reconheço você e todos vocês que estão aqui conosco hoje como manifestações do sagrado. Não sou eu que sou manifestação do sagrado sozinha e separada. Não é uma imagem que eu possa ter, uma história que eu possa contar. É cada um de nós despertar, perceber que somos o sagrado manifesto. Que cada um de nós, cada uma de nós, é o todo manifesto. Não somos parte do todo. Somos o todo manifesto. Pensem nisto. Essa é a minha frase favorita. Cada um de nós, cada uma de nós, cada partícula é o todo manifesto. Este leque é o todo manifesto. Tudo que existe é o todo manifesto. Uma borboletinha que passe aqui, um fiozinho de grama, a cerca no jardim, o muro, a parede, é o todo manifesto. É bom de pensar. Se alguma coisa nessa equilíbrio cósmico for rompido, isso tudo desaparece. Vocês veem quando tem, por exemplo,
Teve o tsunami lá no Japão, tiveram terremotos recentemente, né? Eu digo que o terremoto é que nem a Terra desse uma mexidinha de ombro assim, ó. A Terra fez assim, e tudo que nós construímos desaparece. Então é bom a gente saber a nossa proporção em relação ao planeta e ao universo. Estou muito alegre de estar aqui, agradeço você, agradeço o Festival Cinema e Transcendência. Há uns dias atrás, eu vi um filme muito bonito do Ramdas com o Timothy Leary. Nem sempre meus horários coincidem, mas foi muito interessante. E tem uma monja budista que hoje chama Joan Halifax, e ela era dessa turma, ela era amiga deles. Ela estava lá conversando com o Ramdas e tudo, e hoje ela é uma monja em Nova York, e ela tem um grupo que se chama Upaya. Upaya significa meios hábeis, meios expedientes, né? E foi muito bonito, eu não sabia que ela os conheceu e que ela esteve tão próxima deles naquela época, há muitos anos atrás, e ela é uma monja maravilhosa. No fim de outubro, começo de novembro, nós fizemos um retiro especial em Auschwitz, mas foi um retiro virtual. Então, eram 3 horas por dia, na sexta, sábado, domingo, segunda e terça. E foi muito interessante, sabe? Porque passaram aqueles filmes de Auschwitz, que são muito pesados, né? As pessoas esqueléticas, só pele em cima do corpo, e muitas maldades, muitas coisas medonhas. E, ao mesmo tempo, teve um casal da Palestina falando, teve um negro norte-americano falando da discriminação, e quanto que o Hitler aprendeu dos abusos que eram feitos com os escravos africanos na América do Norte. E ele vai levar isso para os campos de extermínio? Que horror, não é? Eu não sabia disso. Então, de repente, você... E depois falei com os... Tinham 2 indígenas norte-americanos, uma mulher e um homem, Dakota, e ele falava, vocês não sabem o que nós também passamos. Tem muitos povos que foram muito traumatizados pelos abusos, né? E, de repente, a gente... Veja só, se eu estivesse falando, eu não teria sido capaz de ouvir o que eles estavam dizendo. Então, quando você me pergunta o que eu aprendi com o silêncio, eu aprendi a ouvir melhor. E quando nós ouvimos, nós podemos entender melhor a outra pessoa. Se quando você falar, eu falar em cima, nós duas não vamos nos entender. Eu não vou ouvir você e você não vai me ouvir. Por isso é importante, às vezes a gente silencia para ouvir melhor. A gente pode ouvir as ondas do mar, a gente vê um passarinho. Eu descobri nessa pandemia que com o silêncio da cidade, houve um momento que São Paulo, eu moro em São Paulo, ficou muito quieta. E nesse momento eu ouvi muitos outros pássaros que no dia a dia eu não conseguia ouvir, por causa do ruído dos carros. E tudo o que aconteceu nessa pandemia, houve um pouco do nosso silêncio. Não só o meu silêncio interior, mas o silêncio também do exterior, dos nossos carros, das buzinas, e mesmo as ambulâncias que passaram, elas passaram sem ligar aquele som, né, da ambulância. Então foi tudo muito silencioso. E com silêncio, nós ouvimos mais. Aliás, tem um filme muito bonito que se chama O Grande Silêncio. Eu até sugiro para vocês passarem. Eu não lembro quem é que fez, mas é um filme que foi feito num mosteiro católico dos capuchinhos, né, dos cartuchos, e o diretor do cinema, ele foi lá e fez uma solicitação, se ele podia filmar o mosteiro, né? E o abade disse assim, eu vou te mandar a resposta daqui a pouco. Acho que foi 14 ou 16 anos depois. 14 a 16 anos. Ele disse, pode vir, mas é só você. Não pode ter iluminador, câmera, é só você. E ele foi com uma câmera. O filme leva mais de 3 horas e é todo em silêncio, quer dizer, não tem uma palavra humana. Você ouve os passos, você ouve uma pessoa cortando o tecido para fazer uma roupa, você ouve o barulho de panelas, você ouve todos os sons, mas não ouve vozes. Sinos. É muito, muito lindo. Só no final que ele entrevista alguns monges. Vale a pena, porque nós aprendemos com o silêncio. Aprendemos a ouvir,
a nossa percepção da audição e da capacidade de ver os outros. Quando eu cheguei no Japão, eu fui praticar no mosteiro japonês. Eu fui ordenada nos Estados Unidos, onde eu trabalhei no Banco do Brasil, depois eu vou falar sobre isso. Eu fui morar nos Estados Unidos e de lá eu fui para o mosteiro japonês. E quando eu cheguei, eu não sabia falar japonês, então eu fiquei muito em silêncio. E ao ficar nesse silêncio, eu ouvia o som das pessoas falando japonês que não fazia sentido nenhum para mim. Eu não havia aprendido, estudado japonês. Mas eu podia ler o corpo das pessoas. Eu podia perceber os olhos das pessoas. A gestualidade, embora japonesas, é no mosteiro feminino, fazem muito poucos gestos e são treinadas a não exprimir na face o que estão sentindo. Mesmo assim, dava para perceber se estavam alegres, tristes, se estavam brigando, se estavam contentes. E a gente aprende a ler a realidade. Essa é uma frase de Paulo Freire que eu adoro. Nós temos que ensinar as pessoas a ler a realidade. Estão todos muito interessados em ler palavras, né? Também é bom, é importante, livros são importantes. Mas mais do que isso é ler o que está acontecendo. Ver a realidade assim como ela é. Tem eleições amanhã, não tem? Já pensaram em quem vão votar? Já leram a realidade dos candidatos? Eu não vou falar para vocês de nenhum, nem de nenhum partido. É cada um de vocês que tem que ser capaz de ler. O que essa pessoa está dizendo? Qual é a proposta? Ela está de acordo com seus valores e princípios? Eu sempre gosto muito de votar, porque eu tenho 73 anos de idade. E quando eu tinha meus 19, 20 anos, nós tivemos um governo militar e não havia mais eleições. Eu fiquei muito triste, porque eu gostava de votar. Eu achava importante ir lá o meu palpitezinho. Eu prefiro assim, ó. Pode ser que não ganhe, mas eu prefiro assim. E, de repente, isso por muitos e muitos anos, nós não pudemos votar. E agora a gente pode, né? Então, eu só queria falar para vocês. Escutar o silêncio é isto. Não é só escutar o que a pessoa está falando. O que acontece nas pausas? Quando você vê uma pessoa na televisão falando, pode ser até uma pessoa que está divulgando a notícia. Você é capaz de ver os olhos? Você é capaz de sentir se essa notícia é verdadeira, se a pessoa concorda ou não? Nós somos transparentes uns para os outros. Mas quando nós silenciamos as nossas intenções, as nossas projeções, nós somos capazes de ver o que é assim como é. E esse é o princípio do Zazen. Za é sentar, Zen é meditação. Para que você veja o que é assim como é. A realidade assim como ela é. E é porque só sabendo como é, você pode atuar para direcionar a mudança. Porque não há nada fixo, nem nada permanente. Tudo está se transformando incessantemente. Eu e você. Durante esses poucos minutos, o nosso corpo já não é o mesmo corpo que começou esta fala e esse encontro. Está tudo mudando. Essa é a beleza da vida. Tudo pulsa, tudo se transforma. E nós podemos, com a nossa sensibilidade e inteligência, um pouquinho só, talvez 5%, nós podemos direcionar que essa mudança seja para amor, para respeito, para carinho, solidariedade, inclusão. Como é o pensamento de Buda. Eu sou uma discípula de Buda, um homem que viveu na Índia há 2.600 anos atrás. Eu sou chamada de herdeira dos seus ensinamentos. Eu não inventei nada. Eu herdei ensinamentos sagrados de uma tradição de mais de 2.600 anos e eu transmito esses ensinamentos. E eu aprendi a silenciar. No começo era difícil. No começo eu sentava em meditação e ficava olhando para o relógio, não vai acabar, nossa, quanto tempo, que aflição.
e a cabeça pensava nisso, daquilo, eu tenho que estar fazendo tanta coisa hoje, que eu estou fazendo sentada aqui, que chato, e de repente você se acostuma. E ouve o cachorro, e o cachorro tem o som de um cachorro latindo. Não é bonito nem feio, é au, au, au. E tudo é o que é. E quando tudo é o que é, você está em tranquilidade e harmonia. Para quê? Porque a sua tranquilidade e harmonia começa a espalhar-se para outros. Eu costumo dar uma analogia que é muito feinha, sabe? Que é da bomba atômica. A bomba atômica, um átomo modificado, destrói num radial imenso e continua repercutindo por anos e anos e anos. Cada uma de nós que mude um pouquinho que seja, que adentre esse universo de mais tranquilidade, começa a mudar tudo e todos à sua volta. Alguns de nós meditamos e nós acreditamos nisso, que as grandes mudanças sociais, políticas e econômicas vão vir a partir de populações que despertaram, seres humanos que despertam, que são capazes de ver a realidade assim como é e direcionar para o bem coletivo, não para o bem de um grupo ou de outro, mas de todos. Isso inclui a vida da Terra. Isso inclui sustentabilidade, meio ambiente, ecossistema, tudo. Então, não é para o bem do ser humano, porque o ser humano não sobrevive se o solo não estiver limpo, se as plantas não estiverem sem agrotóxicos, se nós não tivermos águas puras, o ar não for respirável. E agora, o que nós temos aqui para nos mostrar tudo isso? Coronavírus, tão bonitinho. Uma proteínazinha com uma coroinha, tem uma coroinha assim de gordurinha, bem gordinha, né? E o que a gente, por que sabonete, essas coisas tiram, né? Porque você tira a gordurinha, isso daí não é um ser vivo, é uma molécula. E essa molécula se dissolve, ela se parte em pedaços. Por isso que tem lava-mão, passa sabão, álcool, né? Cândida, sei lá, tem uns produtos aí, lisoforme. Você passa essas coisas, a gordurinha que protege, essa moléculazinha invisível, invisível, não é difícil. Quando a gente tinha monstros gigantescos, né, que nem Dom Quixote, né, que vai lutar com moinho de vento, era mais fácil. Agora a gente tem que, tem que desmembrar uma molécula, uma proteína com uma coroinha, porque pode causar em alguns de nós a morte. Em outros não faz nada. Eu até brinco, quem tem sangue de morcego não acontece nada, né? Pega a coronavírus, fica em simbiose, ficam juntinhos. Quem não tem sangue de morceguinho pode até morrer. E agora estão lá batalhando pelas vacinas, né? Remédios. Imagine que nós podemos levar a meditação principalmente para as equipes médicas que estão exauridas. Porque nós duas sabemos, não é? Que a meditação é aquilo que vai elevar o espírito e relaxar a carne. Não é isso, a gente, o corpo fica mais relaxado e a nossa mente, o nosso espírito fica mais desperto e é capaz de atender mais pacientes em menos tempo e não sentir exaustão, porque de hora em hora a gente pode parar e ficar em silêncio. E não leva mais do que alguns minutos, gente. É aquela respiração que fizemos no começo, a gente pode fazer uma delas só. Está lá cuidando dos pacientes, entra um, chega outro, nossa, e tem que fazer traqueostomia, e vai lá enfiar o tubinho e não sei o quê, e tem que dar remédio, e tem que virar, e é todo mundo junto virando o paciente na maca, né? De repente, você tem um segundo. Você faz só assim, ó. Centraliza, equilibra. Ouvidos estão ouvindo tudo, a maquininha que está batendo, o batimento cardíaco, a pressão arterial mental. Nossa, gente, ouvir o silêncio é ouvir a vida. Escutar o silêncio é escutar a vida em comunhão. Meu cachorro quer entrar. Agora tem outra coisa que eu lembrei
a partir do silêncio. Tem uma cerimônia no Japão que se chama escutar o incenso queimando. Olha que coisa mais incrível. Vai escutar o incenso. Então, o que a pessoa faz? É uma cerimônia, várias pessoas na sala, aí põe um braseiro, né, um recipiente assim com um carvãozinho em brasa. E nesse carvãozinho você pega pedacinhos de incenso e joga. O silêncio é tão perfeito nessa sala que você ouve, porque incenso é feito de pedacinhos de madeira, de árvores, sândalo, por exemplo, né, de árvores perfumadas. Então você põe aquele pedacinho ali e ficam todos em silêncio ouvindo. Clec, clec. É bem suave. E é importante a gente desenvolver a audição. Mas suponha que aqui entre nós tem alguém que tem deficiência auditiva e diga, monja, eu ouço tão pouco, mal estou ouvindo a senhora, como é que eu vou ouvir um sonzinho desses? Você vai ouvir pelas narinas, você vai sentir a fragrância. Percebe? Então, ouvir o incenso, a gente não deve ficar preso às palavras, é também sentir a sua fragrância. E o que os nobres faziam antigamente no Japão era para ver quem conhecia o incenso e quem sabia de que incenso era aquele, de que árvore era. E cada pessoa tinha a sua caixinha de incenso, com um pedacinho, e você fazia suas misturinhas. E quando você chegava num lugar, todo mundo sabia que era a sua fragrância, que nem perfume hoje em dia, né? Porque era de incenso que se fazia. Agora, quando eu estive na Índia, foi bem difícil, viu? Porque eu fui lá para o crematório. Eu fui lá para Bodh Gaya, eu fui para Bodh Gaya, para ir para Bodh Gaya, tinha que parar em Varanasi. E Varanasi, né? Você já foi lá? Já, Varanasi. Lá no crematório. Então, me levaram para essa casa de idosos e eu lá de cima vi o pessoal sendo cremado, né? Então, chega, ele primeiro carrega assim numa macazinha de bambu. Aí leva na beira do Rio Ganges e põe 5 gotinhas de água assim na boca, que seriam 5 elementos que fazem a vida do universo, né? Aí pega a pessoa, tem uma fogueira grande do tamanho de um ser humano, né? Madeiras lá empilhadas assim. Aí você põe a pessoa ali em cima, e sabe aqueles panos bonitos que a gente gosta, que tem Shiva, tem Krishna, né? Uns panos indianos, é pano de cobrir defunto. Eu adoro isso. Quanto mais conhecido e famoso o defunto, mais paninho tem esse. E bastante paninho. E o incenso também é jogado porque fica cheirinho de churrasco, né? Carne humana queimada. Põe fogo e vai queimando. Leva algum tempo, umas 2 horas mais ou menos, né? E a gente assiste a cremação. E o que é interessante de assistir a cremação é que nós dissolvemos isso aqui, assim, vai derretendo. E você vê um ser humano derreter na sua frente. O que é a vida? O que é a morte? O que nós estamos fazendo aqui? Se tudo isso vai virar cinzas jogadas no Rio Ganges. O que nós estamos fazendo aqui? O que nós podemos fazer durante a nossa existência? Essas são perguntas que nós não devemos calar. Devemos procurar o sentido mais profundo da nossa própria existência. E só vamos encontrá-lo no silêncio, na quietude da sua própria mente. Não é nem do meio ambiente, não é nem o barulho dos carros ou dos pássaros, mas é o seu silêncio interior. E isso a gente acessa através de zazen, de práticas de sentar-se em meditação. Tem meditação caminhando também, tem meditação orando, mas a melhor meditação que eu conheço, a que eu escolhi para mim, se chama zazen. E zazen é silêncio. Não há música, não há imagens, não há visualizações, é você com você. E é por isso que eu escrevi um livro, que é um pouco de autobiografia, trechos, chamados O que eu aprendi com o silêncio. Olhar para dentro,
para o mais íntimo do seu íntimo e reconhecer em cada criatura que você encontra um aspecto seu. Há um monge, meu irmão mais velho na linhagem, ele é lá de Nova York, e ele dizia uma coisa: é preciso coragem para testemunhar o outro em mim e eu no outro. É o namastê, gente. O namastê feito de verdade. Não só um gesto, uma atitude, né? A minha superiora, no mosteiro no Japão, em Nagoya, ela esteve na Índia, ela foi ajudar as irmãs de Madre Teresa de Calcutá e trabalhava muito, transpirava, recebendo aquelas pessoas fraquinhas, limpando. E um momento ela estava muito cansada e as irmãs disseram para ela: sai ali fora, toma um arzinho. E a porta que ela saiu era a porta que as irmãs de manhã cedo davam esmolas. E tinha uma multidão de pessoas muito pobres esperando, elas já tinham dado esmola, tinha acabado, esperando se houvesse mais, eles estavam ali. E na hora que a minha superiora sai, diz que todos eles começam a gritar, que ela não entendia o que eles gritavam, com a mãozinha assim, né? Alguma coisa como me dê, me dê, me dê, me dê, né? E ela falou: não tenho nada comigo, nem a minha bolsa eu trouxe, não tinha nada para dar para eles. Ela sabia uma palavra: namastê. Ela colocou as mãos palmo com palmo, olhou para aquela multidão e disse: namastê. Todos colocaram as mãos palma com palma e responderam para ela: namastê. Ela disse: que coisa bonita. Muitos daqueles eram chamados de párias, pessoas que dentro das castas sociais são aqueles que ninguém fala com eles, ninguém quer encostar neles. Mas se você olhar para um ser humano e dizer: você é um ser humano, você é o sagrado manifesto. Não há discriminação, não há preconceito, apenas inclusão total. Isso é namastê. Isso é o cumprimento que a gente deve fazer. E no Japão, a gente nem a palavra namastê fala. A gente apenas coloca as mãos palma com palma e faz uma reverência. Lindo, Eu fui na Índia estudar cinema, né? E realmente a Índia, ela traz muito esse exemplo de simplicidade, né? Humildade para a gente. Humildade de gratidão, dessa busca também desse silêncio interior, porque a Índia é tão barulhenta, né? A gente tem aquela ideia que vai para a Índia, que lá é tudo silêncio. Não, a Índia é muito barulho externo, né? E como a gente é colocada a todo momento a escutar o nosso silêncio, a ficar em silêncio conosco mesmo, porque é tão barulhento tudo ao redor. Então, isso te chama, para mim, pelo menos, era um desafio sempre buscar esse meu silêncio no meio daquele caos ao meu redor. E isso eu trouxe muito para a minha vida. E esse festival, a gente busca trazer, eu acho que ele é muito, as pessoas, o retorno que a gente tem, assim, das pessoas que participam do festival. Até quero convidar todo mundo que está nos ouvindo aqui. Nós estamos aqui com mais de 1.000 pessoas no Instagram nos ouvindo. E para virem para esse festival, eu acho que a gente tem essa missão também, através desses filmes, trazer a escuta, trazer esse autoconhecimento, trazer filmes que façam-nos refletir sobre a vida, refletir sobre nós mesmos, sobre quem somos, sobre tudo isso que a Eman já falou. Então, é um festival que está acontecendo até o dia 27 de novembro, pela nossa plataforma www.festivalcinemetranscendência.com, e é gratuito. Temos uma sessão de filmes todos os dias às 21 horas, os filmes não ficam disponíveis depois. Então é um festival que está aí acontecendo, já é o 7º ano, e dessa vez online, então as pessoas do Brasil todo têm a chance de ver, e nós escolhemos esses filmes com muita responsabilidade. Monja Coen já nos presenteou com a 3ª edição. Monja Coen veio para Brasília fazer uma palestra na 3ª, lançar o seu livro, né, Monja? Era um livro infantil, o ilustrador do livro veio também, lembra?
Foi lindo, nós Monja fazíamos o todo. festival tenda, né, um dome de bambu, enchemos, tinha mais de 400 pessoas lotado para ouvir Monja Coen e o lançamento do livro, isso na terceira edição em 2015, Monja. Uma alegria a senhora estar aqui de novo conosco, assim, e participando. Fiquei muito feliz a senhora ter visto o filme Dying to Know, do Ramdas e do Timothy Leary, e realmente eu e André Luiz Oliveira, que é um cineasta curador do festival e que idealizou e que criou esse festival, escolhemos esses filmes com bastante responsabilidade, assim, porque cada filme tem a sua função de estar no festival, de realmente proporcionar esse mergulho interior para as pessoas, né? E como a senhora falando de meditação, ontem até nós passamos um filme sobre meditação, e como a meditação nos faz estar no presente, né, monja? Estar no momento presente, que é de fato a nossa vida, é o presente, né? A nossa ansiedade, a nossa mente fica nos levando o tempo todo para o futuro, o que vai acontecer, o que eu preciso fazer, eu tenho que fazer isso, ainda mais muito acelerada, hoje muito acelerada, né? Porque os meios de comunicação são tudo muito instantâneo, então a mente não para, então a gente está sempre no que eu vou fazer, ou focada no passado e o presente, né? A senhora tem até um livro, né, monja? Aprenda a viver o agora, né? E como é importante a gente estar aqui na integridade do agora. É isso mesmo. E muitas pessoas têm dificuldade. Por isso que eu gostei de fazer no começo e digo para as pessoas, o presente, a chave de ouro que eu tenho para dar para vocês é essa, é meditação, respiração consciente. A gente começa com a respiração consciente para depois ir adentrar em níveis mais profundos de meditação. No começo é como se você chegasse no mar e você vê as marolinhas. E você pensa que as marolinhas, que o mar é só as marolinhas. Não, ele é mais do que isso. Ele é muito mais. A gente aprende a nadar, a gente aprende a mergulhar, às vezes a gente fura uma onda, às vezes surfa uma onda, e às vezes a gente vai para as profundezas, onde não há mais cor, onde não há mais luz, onde tudo é um só, que é o absoluto. Mas aí você não fica lá, você volta de lá. E quando você volta, lá teve o grande silêncio. Você volta, você começa a ouvir os sons de novo, e as marolinhas e as ondas quebrando, e você está na praia outra vez, mas você vê o mar agora diferente, porque você entrou na sua grande intimidade. E isso é a prática meditativa de você entrar na grande intimidade da sua mente, de você, do seu coração. E você não vai ficar lá. Você sai de lá. Mas quando você sai, você reconhece em cada criatura alguma coisa semelhante do que você encontrou em você. Não somos iguais, mas semelhantes. Eu acho que está na hora de terminarmos, porque temos um filme. Qual é o filme de hoje? Conte de novo. O filme de hoje é um filme incrível que a gente vai mostrar a vida de um Rinpoche, que é o Chogyam Trungpa. Ele é um mestre que trouxe o budismo tibetano para o Ocidente. Ele foi um guru revolucionário. E eu acho que esse filme, monja, convida as pessoas até para virem para o nosso, que nós não podemos transmitir os filmes nas redes sociais, então quem está aí no Facebook do CCBBs, quem está aqui no Instagram nos vendo, venham para o site www.festivalcinemaetranscendencia.com, clica na cadeirinha vermelha, que vocês vão entrar dentro da nossa sala de cinema, escolhe o nosso site Somos Budas nas cadeiras de cinema, que é o nosso Buda interior, né, monja? Nosso Buda interior aí na integridade meditativa e na escuta, vendo o que esses filmes têm para nos causar, para nos impactar, para nos mexer, para nos transformar. Então vejam com o coração aberto essas mensagens desses filmes, essas imagens que são transmitidas. Então aí colocamos os Budas. Então você escolhe a cadeirinha e entra na nossa sala de cinema, que o filme vai ser transmitido agora, logo após a gente encerrar a nossa live. E esse filme, eu acho que ele traz para a gente, monja, para mim, pelo menos, o que ficou, e eu falei isso quando a gente exibiu o filme no domingo, e hoje é a última exibição dele no festival,
eu acho que ele traz uma quebra de uma idealização que a gente tem sobre os mestres. A senhora é uma mestra, eu acho que a senhora é uma monja iluminada, que traz palavras de tanta sabedoria para a gente. É uma mulher, uma líder espiritual no Brasil, isso é incrível. 2,5 milhões de seguidores no Instagram, isso é maravilhoso, monja. Assim, acho que a sua humildade, a sua gratidão, as suas palavras de luz que fazem isso tudo acontecer. Nós estamos precisando disso, acho que a pandemia veio justamente para nos colocar de frente com nós mesmos, para nós não termos mais fuga e nem para onde ir, e para nós buscarmos caminhos e palavras e pessoas que nos inspirem para a vida, né? E a senhora está fazendo um serviço incrível no Brasil, com suas palavras de luz. E eu acho que esse filme ele traz como ele foi um Rinpoche, um mestre revolucionário e reverente, eu acho que a gente idealiza muito os mestres são seres humanos também, né? Os mestres são seres humanos como a gente, mas claro que tem essa iluminação, né? Por todas as práticas, as palavras de luz. Então, eu acho que é um filme muito lindo, assim, monja, para estar aqui no festival. E eu gostaria muito que, assim, eu ouvi a senhora falar, a senhora tem um livro novo, né? O Vírus, eu vi que ele é todo poético, né, monja? Adorei, assim, sempre eu acompanho seu Instagram, seus stories, e eu vi que tem muita poesia, assim, e acho que a senhora não para de escrever, né, pelo que eu estou sabendo. Outro dia eu ouvi a senhora falando numa live que a senhora escreve muito, então... Ponto de Virada, os 2 foram lançados esse ano, né, monja? Os 2 filmes esse ano. E tem um que ainda nem tenho aqui, que se chama Vida-Morte, que é exatamente a grande questão, né? O que é vida, morte, como é que nós estamos vivendo? Esse é o último livro, está sendo lançado agora. Ele só está em e-book por enquanto. Daqui a pouco vai ter de outra. Eu estou escrevendo muito, é muito gostoso escrever, né? Escrever um livro vai ser com um monge beneditino que mora na Alemanha, tem um outro com o professor Clóvis de Barros Filho. Então, tem várias coisas que eu fui de fazer durante a pandemia. E é isso que eu digo às pessoas: se você está em casa, tem tanta coisa que pode fazer, que não é ficar pensando quando acabar vai ser bom. É bom agora. Onde você está a sua vida. A sua vida não está nem no que já foi. Antes era tão bom. Antes já acabou. O que vai ser é o que você está fazendo agora, que você está construindo agora. Por isso eu gosto tanto do nome desse festival, Cinema e Transcendência.com. Vá assistir os filmes, porque é a transcendência na imanência. A imanência é isto, né? Porque nós estamos aqui, esse corpo, as nossas preocupações, mas você transcende, você vai além, você chega em lugares extraordinariamente sagrados e secretos. E é muito bom. Você se sente em comunhão com tudo e todos. Nada atrapalha, nada incomoda, e tudo é você e a sua vida. Porque nós somos o tempo. Não existe um tempo separado de nós. Está na hora de nós encerrarmos aqui. São 9h05. E o filme do Rinpoche começa às 9h. Então, não percam, porque ele é uma figura que teve várias coisas muito interessantes para vocês irem saber um pouquinho, que um mestre zen, um Buda, um ser iluminado, é um ser humano. Perguntaram para o Dalai Lama quem ele era, como ele era, ele disse assim: antes de tudo, eu sou um ser humano. Antes de ser monge, antes de ser Dalai Lama, antes de ser um grande estudioso, eu sou um ser humano. E é isto. A gente reconhecer a humanidade em cada um de nós e perceber que tudo que é humano nós reconhecemos, porque está em nós. Então, apreciem as suas vidas, não reclamem, não resmunguem, estejam presentes no agora, respire conscientemente, sinta seu corpo, sinta o que está, a brisa que passa, esteja presente no presente. Planeje o futuro, claro, vamos planejar o futuro, vamos criar causas e condições que cada festival de cinema e transcendência seja melhor que o outro,
Então, a gente termina esse, mas já está pensando no próximo, né? Mas está vivenciando este, está apreciando este agora. Não está com aflição para chegar lá. Então, é cada passo, é o caminho. Cada instante é um instante do despertar. Acorde, desperte, não desperdice a sua vida. É isto. Incrível, Monja, que lindo. A nossa programação é justamente esse convite, é um filme por dia, passo a passo fazer a jornada de todos os filmes do festival. E realmente é esse o nosso convite, convido a todos, temos que encerrar. Então, mais uma vez, quem está no Instagram, quem está no Facebook do CCBBs, venham para o nosso site e vocês vão assistir o filme agora, que vamos passar, que se chama Louca Sabedoria. Agradeço muito, Monja Cohen, gratidão por estar aqui conosco, trazendo nessa noite de hoje, a Noite das Luzes, o Festival das Luzes, tanta sabedoria e tanta luz para a nossa consciência. Namastê, Monja. Namastê.